Bom dia, eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, abordarei um pouco sobre a questão das variações linguísticas. Então, é a hora de estudar. Vem comigo? Antes de iniciarmos a questão de variações, precisamos entender primeiro o que é linguagem. Então, o que é linguagem? É a capacidade de se comunicar por meio de um código, tá? Então, nós nos comunicamos por meio de um código, seja ele verbal ou não. E o que é um código? Conjunto de sinais utilizados para passar uma determinada mensagem. Ou seja, o código, ele é quem é responsável por passar uma mensagem a alguém. Olha só os exemplos. Essa vaga não é sua. Então, nós temos aqui uma linguagem verbal, essa vaga não é sua, e uma linguagem não verbal que é expressa através desta imagem, quer dizer que é uma vaga destinada a deficientes. E quando a gente coloca essa questão aqui, ó, quer dizer que o carro e a bicicleta, ou seja, tem que estacionar 1,5 metro de distância. Então, a linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquela que utiliza a língua oral ou escrita, que manifesta-se por meio das palavras. Ou seja, na linguagem verbal, teremos o uso de palavras, tá? Então, olha só. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, aqui, para a gente expressar o código, para a gente expressar a mensagem, nós utilizamos palavras. Já a linguagem não verbal, nós não utilizamos palavras, tá? Nós utilizamos qualquer código, só que esse código não pode ser palavra. Esse código pode ser uma pintura, uma dança, uma música, um gesto, mímica, entre outros. Olha só essa imagem do Garfield. Vendo essa imagem do Garfield, o que vocês imaginam dessa imagem? Ele vai pintar, né, alguma coisa. Então, olha só. Olha a Mona Lisa, tá? Então, uma pintura que tem uma expressividade. Então, dentro da pintura, dentro da linguagem não verbal, que é expressa através de códigos, que não são códigos por palavras, existe aí uma mensagem, tá? E nós temos também a linguagem mista, que é aquela, né, que usa, além das palavras, usa também as imagens. Olha só essa tirinha que eu coloquei para vocês. Estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai. O Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Então, ele usou a imagem e usou as palavras para poder passar uma mensagem. Agora sim, vamos entrar, depois de entender todas essas questões sobre a linguagem, vamos entrar em variedade linguística. Então, o que é variedade linguística? Tá? Então, em um único sistema linguístico, podemos encontrar variações no que se refere ao modo como ele é utilizado pelos falantes. É isso que caracteriza as variações linguísticas, ou seja, são as variedades de línguas que existe, vamos dizer, no nosso país. Mas isso se estende a outros países também, tá? Eu vou citar um exemplo aqui. Como é que vocês conhecem a mandioca? Vocês conhecem ela como mandioca, como macaxeira, como aipim? Como é que vocês conhecem essa palavra? Porque dependendo da região, ela tem um significado, ou seja, ela tem uma forma de escrita diferente, tá? Um exemplo, no Nordeste, a mandioca é chamada de aipim, ou macaxeira, tá?
Então, vamos para os tipos de variedades. Então, nós temos as variedades dialetais. Então, essas variedades dialetais, primeiro a gente pode colocar a questão de idade. O que é essa questão de idade? Dependendo da idade que eu tenho, eu vou ter uma espécie de linguagem diferente. Um exemplo, se eu sou uma jovem de 15 anos, eu tenho uma linguagem. Agora, eu com meus 30 anos, a minha linguagem nada tem a ver com um jovem de 15 anos. A minha linguagem é diferente porque o meu tempo, a minha época era diferente. Até as gírias são diferentes, tá? Um exemplo, antigamente usava-se muito, e aí, mané? Hoje em dia você não usa mais essa gíria, é muito difícil você ouvir um jovem hoje falando a gíria mané, bro, pô. Antigamente falava-se muito essa gíria. Através da questão do sexo, né, que é o feminino e o masculino. Então, como é que um homem conta algo que aconteceu? É um exemplo só, tá, gente? Pode acontecer o contrário. Cara, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Olha como seria a expressividade do homem. Uma mulher contando. Ai, menino, preciso te contar o que aconteceu ontem na festa. Percebe-se a expressividade diferente? O homem já usa cara. Aqui eu usei cara, né? Que é uma gíria minha antiga, mas eu acredito que vocês têm uma gíria diferente ainda. Tá? Lembrando que festas são proibidas, tá? Estamos numa época de pandemia, então vamos ficar em casa, nos cuidando, sem festas por enquanto. E nós temos a variedade regional ou geográfica, que é aquela por região, né? Então, dentro do próprio Brasil, nós temos essa variedade. Olha só, mandioca, que é aquele exemplo que eu disse para vocês. Mandioca, aipim, macaxeira. E é tudo a mesma coisa. Moleque, menino, guri. E também tem uma outra exemplo, gelinho. Eu não sei como é que vocês conhecem. Tem gente que conhece como gelinho. Tem gente que conhece como chup-chup, tem gente que conhece como lili e tem gente que conhece como geladinho. Então, olha a variedade para a palavra gelinho. Tá? Então, vai depender da localidade que você vive. Geração ou época, a gente chama também de variedade histórica. Tá? Então, olha só, histórica ou diacrônica. É a variedade da linguagem ao longo do tempo, ou seja, como é que a língua ela tem modificado ao longo do tempo, tá? Olha só como era. No português colonial, falava-se vossa mercê, depois vós mercê. No português atual, nós falamos você, tem gente que fala você, tem gente que fala se. E aí tem gente que coloca só VC, tem gente que coloca só o C, e daqui uns dias a gente já não sabe como é que vai ficar essa palavra você, né? Então, é uma palavra que sofreu várias variações ao longo do tempo. Olha só, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, aqui a gente consegue observar que existem uso de palavras arcaicas, palavras que se perderam em desuso ao longo do tempo, tá? Por isso que ela é considerada como diacrônica ou histórica. Nós temos também a variação social, tá? Social, ou seja, é aquela que eu me comunico na sociedade. Um exemplo, eu costumo dizer que, dependendo do meu público, eu tenho um tipo de linguagem. Se eu converso com um advogado, eu tenho uma linguagem. Se eu converso com um amigo, é uma linguagem. Então, dependendo com qual tipo de falante eu me comunico, eu terei um tipo de linguagem diferente, tá? Então, olha só essa tirinha que eu coloquei para vocês. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí ele disse: meu Deus, doutor, e quanto tempo de vida eu tenho? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, é uma linguagem propriamente médica, que apenas os médicos entendem. E, obviamente, como paciente,
a gente vê aquela linguagem, né, tão rebuscada, tão culta, né, e a gente às vezes não consegue entendendo, mas pode ser algo simples. Olha um outro exemplo. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então, assim, nós vemos uma pessoa considerada caipira, né, com a linguagem caipira, e uma pessoa considerada mais culta, né, segundo a norma gramatical. E aí vimos que não houve um entendimento entre as duas partes de falantes, justamente por essa questão social. E aí nós temos também a norma culta e língua coloquial, ou seja, aquela questão do linguagem formal e linguagem informal. Então, a norma ou língua culta é um tipo de variação que se caracteriza por seguir as normas, ou seja, vai seguir a norma gramatical normativa corretamente, tá? Já a coloquial não. A coloquial ela vai colocar situações informais, ou seja, vai ser a nossa linguagem utilizada no dia a dia, no cotidiano. Então, vamos para algumas distinções entre o que é culto e o que é coloquial. Então, olhem lá, coloquial, pronúncia descuidada de certas palavras. Já o culto, um maior cuidado com a pronúncia. Uso de a gente, já o culto, uso de nós. No coloquial, usa-se o né, aí, pois, uso de gírias e palavrões. Já no culto, não é admissível que se tenha esse tipo de linguagem. No coloquial, não utilizamos as marcas de concordância. Já no culto, é obrigatório se ter essas marcas de concordância. Indevida colocação pronominal segundo a gramática. Então, quando é colocada a forma gramatical de maneira indevida, é um uso coloquial. Agora, quando é colocado segundo a norma culta, segundo a gramática, é uso culto. Repetições, apenas no uso coloquial, no dia a dia. O uso de repetições não é admissível na questão do culto. E, por fim, o uso excessivo de gerúndio e estrangeirismo permitidos às vezes no culto e no coloquial em excesso, tá? Então, a nossa aula era sobre variedades linguísticas, então era isso por hoje, tá? Então, fique em casa e estude. Muito obrigada por permanecerem comigo até agora e tenham um bom dia. Lembrando que, caso haja dúvidas sobre as atividades que eu estarei postando nos grupos, me procure no privado.